Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. A gente está ao vivo agora no Clubhouse gravando esse episódio para ser exibido posteriormente, claro, em todas as plataformas que você já conhece o podcast. A qualidade do áudio provavelmente não vai ser a mesma da ponta de quem está fazendo as perguntas, mas a gente vai fazer o nosso possível para que a edição seja a mais limpa possível. A gente está fazendo esse experimento ao longo de abril para que vocês tenham mais interatividade com o podcast. A gente sabe de vocês como foi essa experiência, ok? A gente vai fazer entre 45 minutos a 1 hora, dependendo do número de dúvidas, do número de perguntas, da participação de vocês. E a gente vai fazer esse experimento ao longo de abril. O tema de hoje é prospecção. E a gente vai falar um pouco de tudo sobre prospecção, especialmente guiado pelas dúvidas de vocês. Beleza? Um ponto de cuidado, pessoal. Esse é um conteúdo que, de novo, vai ser disponibilizado aos ouvintes do Cast for Closers, né? Via todas as plataformas do podcast. Portanto, a gente está gravando aqui e a gente vai exibir esse conteúdo depois. Por regras do Clubhouse, a gente está notificando vocês, né? Avisando que o conteúdo é gravado. Então, se você acha que algo é sigiloso para sua operação, fica à vontade de não expor aqui. Em fazer a pergunta em termos mais abertos, em percentuais, enfim. Tem alguém aqui que gostaria de começar a fazer as perguntas? Tá ao vivo, Matheus? Fala, Diego. Beleza? Boa noite para todo mundo. Vou ser bem rápido aqui na minha pergunta. Bom, olhando para a prospecção, a gente tem visto cada vez mais difícil tá fazendo principalmente cold call. Cara, eu queria de forma bem rápida sua opinião sobre cold call, sobre as novas práticas, que é que você tem visto que faz sentido, para que tipo de negócio faz sentido fazer isso, para que tipo de contexto. Legal, mestre. Seguinte, cara, eu não vejo problema hoje com, assim como a gente não via há bastante tempo atrás, com a cold call. Em mercados mais saturados, a cold call vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque teu prospect está recebendo muita informação e muito ruído de outros players do mesmo mercado. E isso, como o Thiago Reis mesmo já falou em alguns podcasts, quando você tem muito ruído, você precisa diferenciar a mensagem, tá? E aí eu acho que é o trabalho que a gente... eu nunca vejo necessariamente o problema no meio da prospecção. Por exemplo, no e-mail, um cold mail ou um cold call. Eu vejo o problema normalmente na customização da mensagem, Matheus, e esse é um período em que os negócios começaram a se digitalizar mais. Se você olhar as estatísticas, as pesquisas, a HubSpot colocou uma em abril do ano passado, logo no começo da pandemia, ou maio, os negócios se digitalizaram, mandaram muito mais e-mail, ou seja, os meios estão mais poluídos e aí a gente precisa diferenciar melhor a mensagem. Deixa eu te dar um exemplo do que é diferenciar a mensagem, cara. A gente foi falar com os nossos gestores comerciais, que é o público-alvo aqui da MeTime, e a gente percebeu que, eles foram para casa, 2, eles estão com mais tempo para olhar a operação, eles não estão naquele turbilhão de ligações, daquela pizzaria que é um andar de vendas, né, aquela barulheira, mas ao mesmo tempo, por não ouvir os vendedores ao lado deles, eles estão sentindo falta de controle. Isso significa que ele não está ouvindo, ele não sabe o que os vendedores estão falando. Muitas vezes a gente pede para o gestor ouvir os dois lados, né? Ouvir não só o vendedor, mas ouvir o cliente também, para que ele tenha o que o cliente está falando. Mas aí você tem um cenário de que ele foi para casa, de novo, está com mais tempo para olhar as métricas, está inseguro com o que está acontecendo porque não está controlando o que os vendedores estão falando. Se eu tivesse que fazer outbound, a gente faz inbound aqui, né? Tu já sabe, tu conhece a força que a gente tem nesse motor. Mas se eu tivesse que fazer outbound, eu começaria com essas dores, Matheus. Eu começaria dizendo, olha, eu sei que você, gestor comercial, está em casa, você está com mais tempo para pensar na operação, está olhando para as métricas e está inseguro ou com falta de controle do que está acontecendo na tua operação comercial. A MeTime me ajuda com esse ponto. Vamos bater um papo? Então, eu não vejo o problema
na cold call em si. Eu vejo problema, às vezes, muitas das vezes, na falta de diferenciação da mensagem. E, de novo, quanto mais poluído o meio mais diferencial tem que ter a tua mensagem, tá? Então, eu não ouvi de outros amigos e empresas que a gente conhece problemas no outbound em si, ou na cold call. Quando o mercado começa, de novo, ter muito ruído, você precisa diferenciar mais a mensagem, mas, de novo, nem os dados apontam, tá? Se você olhar as taxas de conversão de operações outbound, elas estão muito parecidas com a do ano passado, que é antes da pandemia. Então, se tu está sentindo alguma diferenciação de resultado, mergulha mais no público-alvo, no que eles estão falando, nas dificuldades em si, etc. Beleza? A gente tem aqui... Maravilha, mestre. A gente tem aqui o Wellington Cordeiro, levantou a mão, e depois a Jéssica. Deixa eu abrir o microfone aqui para ele. Consegui, Eriton. Eriton, eu vou repetir a tua pergunta, porque a gente teve um pouco de chiado na tua voz. Mas, pessoal, basicamente, para quem não ouviu direito ali, o Eriton perguntou como é que passa autoridade para o cliente, sendo que eu vendo muitos produtos para muitos mercados diferentes. Eriton, a melhor forma de você passar autoridade é conhecer a realidade do cliente. Eu comentei agora há pouco contigo, ou com todo mundo que está aqui, né, sobre personalização de mensagem. Deixa eu te dar um exemplo de uma call que estava indo de lado e o Rui virou exatamente porque ele conhecia o cenário do prospect. Ele estava falando com um grupo imobiliário, na verdade um grupo de construção, tá? Incorporadoras e construtoras. E normalmente a call estava andando de lado, a gente não estava conseguindo, no feedback dele mesmo, ir muito adiante, eles não estavam percebendo o valor. E ele conseguiu demonstrar autoridade quando ele narrou o dia a dia de uma imobiliária ou de uma construtora. Ele disse o seguinte: Sr. Prospect, é que normalmente quando a gente conversa aqui com uma imobiliária, ela tem muito lead. Só que ao dar os leads para o corretor, esse cara tem que visitar, tem que mostrar os apartamentos, etc. Ele não consegue ligar para todo mundo, fica um monte de dinheiro na mesa lá. E aí eles, ressoou a mensagem, sabe? E aí foi aquela coisa assim, nossa, agora sim eu entendi o que a MeTime faz, o que a MeTime ajuda, porque o Rui conseguiu se colocar na posição do cara e dizer, olha, teu mercado passa por isso. Então, toda vez que a gente ouve outras vozes aqui sobre prospecção no Brasil, eles dizem, faça o ICP, traça o perfil ideal de cliente, enfim, se você vende para muita gente, o teu discurso fica mais genérico e aí fica difícil descobrir a dor, exatamente porque tu não está passando tempo o suficiente, ou talvez a gente precise de mais tempo ali, mastigando e entendendo qual é a dor do cara, como é que ele narra essa dor. Vou te dar outro exemplo. A gente quis abordar gestores aqui de operações mid-market, 200 funcionários para cima, tá? E eventualmente eu e o Rui fomos fazer reuniões com esses caras e ouvimos coisas do tipo, Cordovez, eu quando viajo meu time não bate meta. Sempre dou esse exemplo aqui em podcast, enfim. Eu viajo, meu time não bate meta, eu dependo muito de uma pessoa só, meu time não consegue performar se eu não estou no escritório, enfim, tudo isso é produtividade comercial dita em várias formas. Então, quando eu vou abordar um gestor que tem 20 pessoas no time, chuta quais são os 3 primeiros problemas que a gente comenta para passar autoridade. Sr. Prospect, normalmente quando eu estou falando com gestores de times desse tamanho, as dores variam entre X, Y e Z. Ressoa contigo? Então, quando você mostra que você conhece aquela operação, e é por isso que às vezes você vai numa reunião, o cara pede case no setor dele, porque ele quer saber se você conhece o setor dele. Então, quando você consegue narrar o dia a dia daquela empresa, e aí se você vende para verticais muito diferentes, você não consegue descrever isso de forma clara e sucinta para que dê aquele clique, eu estou falando com o Eriton, ele conhece o meu mercado. Está faltando ali mais tempo entendendo a realidade e como e quais são os problemas, quais palavras eles usam para descrever esses problemas. E eu tenho certeza que se você fizer esse exercício com os prospects mais frequentes, pelo menos, pega 1, 2, 3 verticais mais frequentes que você atende, essa mensagem vai ser mais clara. Sabe? Se você fala com uma indústria, é uma dor verbalizada de uma forma, cada mercado tem o seu dialeto, o economês, né? A gente vai
tá falando com um advogado, com um magistrado, com um juiz, é outra linguagem. Então, você vai entendendo quais são esses mercados, as linguagens, as palavras, isso vai ficando mais claro. Ajudei? Maravilha, Ayrton. A gente tem uma pergunta da Jéssica. Jéssica, eu vou passar aqui você para cima e te abrir o microfone. Ei, pessoal, boa noite. Ei, Diego, é um prazer falar com você. Eu admiro muito o seu trabalho e o pessoal da MeTime. Em resumo, eu sou Inside Sales de uma empresa que nós somos distribuidores de equipamentos laboratoriais. E como você falou, como Inside Sales, nós não tivemos interferência da pandemia e do home office. Nós continuamos batendo a meta. Mas o que a gente sente do nosso time de consultores de campo é a dificuldade de prospectar do home office. Então, os nossos pesquisadores, que são os nossos clientes, eles não estão mais nas universidades, eles estão ficando em casa. Então, o telefone que a gente tem de contato não tá atendendo. A gente envia e-mail e o e-mail não é retornado. Então, o nosso time de consultor de campo está tendo muita dificuldade nessa questão de prospecção de novos clientes ou até mesmo de fazer um follow-up com os antigos. E aí, a minha dúvida é sobre isso. Como que a gente poderia melhorar o nosso processo, seja do e-mail ou seja até mesmo de contato. Abrindo meu microfone aqui. Jéssica, obrigado pelas palavras. Melhorar o processo de e-mails, tu começou a responder a tua própria pergunta. Tem que ser um processo e tem que ser um processo iterativo. O que eu quero dizer com isso? Você ter vários formatos de e-mails diferentes e testá-los à exaustão. A exaustão, quando eu estou dizendo, não é 100 mil e-mails, tá? Se você colocar 100 e-mails ou 100 variações de e-mails, 100 unidades, né, de cada uma dessas variações, você já vai ter uma boa amostragem do que está funcionando melhor. Deixa eu te passar alguns fundamentos, tá? Olhando a prospecção de cima. Você tem que dar a possibilidade do teu e-mail levar a pessoa do estado de ocupado para curioso. Eu já comentei isso, já brinquei com essa frase e é uma das maneiras mais claras que eu já ouvi sobre como ter resultado na prospecção. Isso significa que se no teu e-mail o teu lead se sentir mais ocupado e quiser voltar para o dia a dia dele e não te responder, o teu e-mail não está fazendo a função. Na prospecção, o que manda é levar essa pessoa, esse prospect, do estado de ocupado para curioso. Normalmente, tu vai conseguir isso com diferenciação, entendendo a realidade dele ou dela e narrando o problema em uma frase muito simples, pedindo uma reunião, pedindo um próximo contato, tá? Então, claro, além de uma boa mensagem, de uma personalização e de bolar o melhor discurso ali possível, de fazer testes, esse compilado é o que mais vai te trazer uma melhora na eficiência da prospecção. Tu mencionou follow-up. Quando o teu lead diz alô e você segue para o processo comercial e ele topa um diagnóstico, a melhor maneira de não perder o lead é combinando próximos passos. E muitas vezes tu acha que a tua prospecção foi mal feita, mas se o lead já te concordou com a reunião, a partir dali tu está em relacionamento com ele. Então, o e-mail por si só não salva se você não combinou um próximo passo. Porque tu vai mandar aqueles 3, 4 e-mails. Olá, fulano, chegou a dar uma olhada na minha proposta? Quando você não combinou, de repente, um horário para conversar sobre essa proposta. Então, no follow-up, a regra é muito diferente da prospecção. Na prospecção, eu estou tentando levar alguém de ocupado para curioso, mas quando essa pessoa me disse alô e topou uma reunião comigo, o que manda são próximos passos. E próximos passos é data, ação e responsáveis. Senhor Prospect, baseado nesses 45 minutos aqui de diagnóstico, era isso que você queria quando você contatou a MeTime? Era isso que você procurava? Você acha que a gente pode resolver o seu problema? Sim. Beleza, se eu formalizar os valores numa proposta comercial, você topa analisar? Sim. Com quem você fala normalmente quando você aprova uma solução parecida com a MeTime? Com o meu sócio. Ótimo. Ele está na cidade, você consegue acessá-lo? Podemos conversar sexta-feira, por exemplo, a respeito dessa proposta? E aí você vai combinando próximos passos. Ok, Sr. Prospect, eu te ligo então sexta-feira às 10 da manhã. Amanhã, quinta-feira, você fala com o seu sócio e a gente bate um papo, bate o martelo nessa proposta comercial que eu vou te enviar em no máximo 2 horas. Percebe? É uma regra muito diferente da prospecção porque você já conseguiu
o alô, você já levou a pessoa de ocupado para curiosa e agora ela quer saber, ela quer conectar o problema dela com a sua solução. Ela não quer ver feature, ela não quer saber quantos anos você tem de mercado, que são argumentos comuns, né, que a gente costuma ver. E não deixa o PDF tentar fazer o teu trabalho. Normalmente o vendedor, quando ele perde o contato com o lead, é porque ele deixou um e-mail, ele disse um vamos conversando, ele achou que a proposta em PDF por si só ia fazer o trabalho e ele começa a mandar e-mails atrás de e-mails dizendo aquela comunicação assíncrona, né? Que você e o prospect não estão ao mesmo tempo em contato. Ou deixar mensagem, áudio no WhatsApp, é muito comum agora, né? Senhor prospect, e aí, tô deixando esse áudio aqui só para te lembrar da proposta e tal. E aí o tempo vai passando, você tem só silêncio, né? Só, digamos, indiferença ali. Então, fica muito bem com essas regras, tá? Até a pessoa te dizer alô, é curiosidade, é mensagem, é diversificação de canais, é cadência de contatos, ou seja, fazer a sequência, não desistir na primeira, na segunda, e depois que a pessoa disse alô, depois que você entrou em relacionamento com ela, combine próximos passos. Depois do diagnóstico, quando o lead viu que tem um problema, o que a gente faz? A gente combina uma discussão de proposta, ok. Quando a gente está na reunião de proposta, o lead já topou o preço, o que a gente faz? Beleza, a gente encaminha para o fechamento, a gente pergunta para quem manda o contrato, quais são os dados, entendeu? Então você vai fazendo perguntas difíceis e vai mantendo o lead te respondendo. Quando você faz perguntas difíceis, a chance é que ele pode te dizer não, e ótimo. A segunda melhor resposta é não. A péssima e a pior resposta é o silêncio, talvez, o vamos conversando, vou analisar, enfim, ok? Respondido? Ficou claro? Respondido. Você falando até parece que é mais simples do que parece. Então, eu agradeço por clarear essas ideias na nossa mente. E foi perfeito. Muito obrigada. Imagina, Jéssica. Sim, parece fácil. Você tem que fazer 1000 vezes até perder o medo. E aí fica assim, fácil. Beleza? Beleza. Obrigada, viu? Imagina. Pessoal, microfone aberto. Quem mais tem dúvidas aqui? Não tem ninguém na fila agora. O microfone está contigo, Bira. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Diego. Boa noite, mestre. Diego, eu estava ouvindo aqui as perguntas. Interessante, né? Porque o universo do outbound, ele vem muito de encontro com um nível de visão de mercado que também aproxima do universo do inbound. E eu acho interessante, porque tanto a Midtime como outras empresas de outbound no mercado, que a gente tem relacionamento, elas investem pesado no inbound, né? Elas sabem a importância que o inbound tem. Eu queria ouvir de vocês pode ser até um depoimento, na verdade, de como que você enxerga hoje a importância de começar uma estratégia. Se ela deve começar com os dois juntos, se você começa só com outbound, ou você começa fazendo inbound. Como é que, na sua visão hoje, você como proprietário de uma empresa, como sócio de uma empresa, você enxerga que os negócios de pequeno e médio porte podem começar olhando para essas duas metodologias? Maravilha, Bira. Ótima pergunta, mestre. É o seguinte, cara. A única coisa que eu te diria para alguém que está começando a prospectar e está decidindo o que fazer é não fazer nenhum dos dois a soluços. E o que eu quero dizer com isso? Na Midtime a gente sempre foi especialista em inbound porque o mercado precisava entender o que era inside sales antes de querer comprar um software. Então, tu já conhece a nossa história, a gente nasceu fazendo inbound. O que a gente fez de errado no outbound? A gente fez experimentos curtos e fazer outbound é tão ou mais difícil do que fazer inbound. Porque, beleza, eu consigo no inbound, leia-se marketing de conteúdo, né? Escrever, educar e converter, digamos assim. Eu consigo fazer isso relativamente, vai demorar um tempo para ranquear, mas ok. E o outbound, beleza, eu compro uma lista, eu limpo essa lista, porque às vezes vai vir e-mail do comercial, etc. Então, a primeira coisa é não fazer por experimentos, não simplificar demais, não achar que vai ser simples, fazer em um mês desistir, isso é muito ruim. Você não vai aprender o suficiente para iterar e melhorar o processo, beleza? Então, não caia nesse erro que a gente mesmo cometeu de ficar muito em um
masterizar um e fazer o outro a soluços. É melhor não fazer, se for assim. É melhor aproveitar e escalar o que você já sabe, ok? Segunda dica. Entrar de cabeça só em uma metodologia inicial, então, né? Exato. Fazer bem essa primeira metodologia, Bira, porque senão tu vai ter um pé em duas canoas bem instáveis no começo. E isso é bem perigoso, tá? Uma vez decidido, cara, o inbound, de novo, a gente não pode confundir com marketing de conteúdo, que é educação de mercado, né? Se eu fosse vender carros, eu não preciso educar o mercado. O mercado sabe o que é um test drive, sabe o que é um carro, automático, manual. Isso já está no conhecimento. O brasileiro ama o carro, ele não sabe alguns mercados, ok? Mas se o mercado é educado e se já tem players o suficiente, aí eu recomendaria começar uma estratégia mais outbound, mais agressiva, mexer no preço, diferenciação e ganhar clientes, tá? Se eu estou começando num mercado muito imaturo, que não sabe o que eu estou vendendo ou não enxerga dor, não tem orçamento para ir para o espaço, né? Qual é o seu orçamento para ir para o espaço? Esse é um mercado incipiente ainda, venda de viagens espaciais. Então, você vai começar a fazer educação de mercado. Foi o que a gente começou a fazer 5 anos atrás, porque tinha muito pouca gente fazendo inside sales aqui no Brasil. Então, para mim, é fundamental você definir com base no quão concorrido é o mercado. O Thiago Reis sempre fala, tinha o nosso blog, tinha o blog da Resultados Digitais, tinha um blog, um monte de players falando sobre inside sales. O que ele falou? Cara, eu não vou competir para ranquear, vai demorar muito tempo. E o que ele fez? Ele foi para o LinkedIn, ele foi para o Social Selling, ele procurou um canal que estava menos saturado. Percebe? Então, varia muito de onde você está, do que está acontecendo ao seu redor e do quão educado o mercado é e quão saturado ele está. Beleza? Eu não sou defensor porque começamos do inbound a todo custo, ou do marketing de conteúdo a todo custo. A gente é muito sensato assim na hora de falar, cara, pensa bem sobre o mercado, pensa bem, escolhe e faz. E se você for fazer ambos, tenha pessoas experientes tocando ambos, que sejam independentes, ok? Porque se a pessoa tiver que escolher, ela vai se perder. De novo, é muita energia para tu fazer dar certo e simplesmente colocar os 2 filhos na mão de um pai ou uma mãe só, porque no começo é muita energia. Deixa eu aproveitar, tem gente na fila, Dieguinho? Não. Então eu vou aproveitar, vou esticar aqui esse bate-papo até alguém aí entrar na fila e você me avisa, por favor. A gente vem trabalhando, você sabe bem disso, a nossa agência é de inbound marketing, né? Então eu fiz essa pergunta propositalmente para entender um pouquinho e até divulgar isso de uma maneira que fique clara, porque muita gente ainda discute essa questão de reach, de outbound e inbound, que no nosso entendimento não existe, pelo contrário, né? Eles um acopla o outro, um complementa o outro. Mas eu vejo hoje no mercado uma discussão de novas empresas, principalmente fintechs, ou até mesmo empresas de agronegócio, enfim, de vários segmentos que estão nascendo nessa área de tecnologia. Dentro da Distrito, por exemplo, que é uma incubadora, né, uma aceleradora, eu vejo essas discussões de forma muito recorrente e a discussão ela se encaixa muito da seguinte forma: vamos começar a fazer os dois porque a gente não tem tempo a perder. Então eu vejo hoje uma ansiedade que nasce com essa nova geração de empresas startups, que para eles parece que o tempo é quem rege toda a situação deles. E a gente sabe que tempo é importante, sem sombra de dúvida, mas também tem que se respeitar o tempo para que você possa colher os resultados, baseado no que você acabou de falar. Você tem que fazer a metodologia da forma correta. Eu até brinco que a gente é muito Caxias, porque a gente cumpre à risca tudo que tem que ser feito, então isso se torna um pouco chato, né, em relação ao inbound. Hoje, nessa situação de startups, de correria, de falta de tempo, a discussão então ficou centrada em ter que fazer os dois. Você acredita que hoje existe alguma empresa que consiga fazer os dois, mesmo depois de você ter explicado isso, e acerta na mão e consegue fazer com o apoio de empresas, consultorias, ou não? Ou isso realmente é uma coisa surreal? Bira, cara, as operações que fazem isso bem são muito maduras e normalmente elas começam por estressam esse canal, esse motor de aquisição por 4, 5 anos, começam a ver desaceleração e elas começam um segundo. Eu acho que tu mencionou um ponto legal. Eu estava numa mentoria anos atrás, eu não quero abrir o nome do mentor, mas ele disse o seguinte: se a gente tivesse nascido 6 meses depois, não teria feito a menor diferença.
E era uma empresa gigante, tá? Desde aquela época da mentoria. E aquilo me chocou porque a gente está sempre com pressa, né? Querendo ganhar o mês, o ano, o quarter. E eu tô contigo nesse aspecto de você ter calma e decidir qual é o melhor motor e fazê-lo bem, tá? Eu não vejo isso dando certo se você entrar sem querer nessa seara de melhor pior, tá? Se você querer entrar nos dois, ambos, e dar essas duas áreas a duas pessoas júniores, é receita para o fracasso. Então, o que eu vejo mais funcionar são operações maduras que escolheram uma delas por anos, e quando o motor desacelerou, ficou caro crescer dentro dele, complementaram com o outro, tá? Então, um disclaimer aqui do que eu vejo normalmente funcionar, tá? E adicionando esse ponto, né, desse mentor nosso que às vezes 6 meses para o nascimento de uma startup não é o fim do mundo, tá? Porque, cara, não se fecha um mercado, uma categoria em 6 meses. Então, as empresas têm espaço, tá? Para errar, para testar novos motores, enfim. Então, a gente não começaria ambos. E às vezes nascer depois de uma startup que já começou e você está entrando no mesmo segmento é até uma vantagem para você, né? Porque você já nasce se sobrepondo aos erros dela, né? Exato, ou explorando melhor o canal, sabendo os erros que ela cometeu naquele canal, enfim. Com certeza é uma possibilidade. A gente tem uma mãozinha levantada aqui, Bira, eu vou passar o microfone, beleza? Tá bom, um abraço. Olá, Diego, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, mestre. Seja bem-vindo. Beleza, Diego, obrigado. É um prazer falar contigo. Sou um fanzaço da MeTime. Gosto muito da solução de vocês. Tenho uma equipe que fica utilizando vocês e acho fantástica, tá? Diego, a minha pergunta é muito com relação ao cenário de mercado. Eu tenho visto um aquecimento das vagas, né, voltadas para SDR, e eu queria entender contigo se você vê um cenário a curto prazo, médio prazo, de crescimento de empresas de terceirização no processo de prospecção. Legal a tua pergunta, Lucas. Obrigado pelas palavras, tá? Sim, é uma das tendências. Se você der play no episódio de tendências para Inside Sales em 2021, o último episódio do ano, a gente já vem falando, tá? O de 2020 a gente comentou sobre essa ser uma tendência e agora é realidade. Cada vez mais a gente está vendo o número de empresas que terceirizam a prospecção. E para quem não conhece esse mercado, MeTime, eu não estou conseguindo agendar, na MeTime não estou conseguindo gerar MQLs o suficiente para o Rui, nosso diretor comercial. O que o Rui faz? Contrata uma empresa para gerar MQLs por nós, né, para complementar a geração. Cada vez mais, Lucas, a gente tem empresas assim, tá? E agora não é uma questão de se é ou não tendência, para mim é irreversível. O ponto que vai fazer diferença que eu vejo é a qualidade do serviço prestado. E aí tu vai entrar em alguns pontos importantes. Se você é muito nichado, se o teu processo, por exemplo, nichado eu quero dizer, é difícil achar o decisor ou a pessoa que você quer prospectar. Se a tua venda é muito técnica, por exemplo, como é que eu vou colocar uma empresa para terceirar a minha prospecção se eu vendo energia solar, sabe? Se eu tenho um engenheiro de vendas. E aí tu começa a ter alguns riscos que a empresa tem que estar ou não dispostas a correr. Igual e internalizado é difícil, mas tu consegue chegar a um nível de aproximação muito bom se você tem um processo simples, ok? De novo, se você tem um processo muito complexo, ou se você depende de um vendedor ou vendedores muito experientes, exemplo, esse mercado técnico de energia, um mercado que de repente, eu vou vender para a indústria e eu vou vender um maquinário pesado com uma amortização gigantesca, um valor de venda absurdo, e eu preciso levar confiança para essa venda. Terceirizar a prospecção aí pode ser um tiro no pé, porque até a empresa que você está prospectando ser especialista como você é no teu mercado, vai demorar bastante tempo. Então, para mim, Lucas, não é uma tendência irreversível, esses players entraram e vão ficar. Vai ser uma questão de, para mim, depender a qualidade do serviço prestado, do quão simples é a sua prospecção para você dar na mão de um terceiro e saber que ele ou ela, representando a sua imagem, vai conseguir fazer um bom trabalho. Respondido? Respondido, Diego. Muito obrigado, tá?
Maravilha, mestre. Com a mão levantada, eu queria emendar uma segunda pergunta, se não tiver. Não, por hora não tem ninguém com a mão levantada, cara. Manda a segunda. Show, então vou lá para a segunda. Diego, nesse cenário, né, eu comecei na empresa que eu estou atualmente tocando principalmente o time de SDR, era o meu foco principal, e eu notei que no mercado, tá, Diego, há um grande gargalo de exportação de profissionais, tá bom? Queria mais nessa linha de entender o cenário futuro. O que você imagina que as empresas vão precisar fazer para conseguir ter bons SDRs e profissionais bons nessa função, que não sejam exportados para funções de executivos de vendas, enfim. Não sei se ficou muito claro o meu ponto. Ficou sim. Lucas, para tu ter bons SDRs e para que esses caras não saiam eventualmente... Bom, mercados aquecidos significam que eles vão ter oferta e vão poder procurar. Esses dias eu estava num papo e um dos caras... Lucas, para tu ter um SDR, cara, que vá performar e tu não vai exportar esse talento, digamos, para um time comercial... Tô abordando aqui o que eu entendi da pergunta, tá? Tu vai precisar de um plano de desenvolvimento para esses caras. Treiná-los muito bem para que eles consigam praticar, consigam perceber evolução, maestria no que estão fazendo e fiquem na empresa. A gente estava numa discussão dentro de um prospect na semana anterior a essa e um dos rapazes, um dos gestores disse, cara, os nossos pais não tinham LinkedIn e um monte de headhunter procurando e oferecendo o tempo todo. Então, a oferta só vai aumentar, o número de usuários no LinkedIn só cresce. Então, a oferta e a demanda também vai ser muito alta. Logo, tu tem que garantir que esses caras estão evoluindo o tempo que eles estão e estão aspirando mais. É comum e você tem que se preparar para que você tenha um bom processo de recrutamento, para que no processo de evolução desses SDRs eles tenham onde ficar. Eles virem vendedores, eventualmente gestores de outros SDRs, para que haja evolução. Se o profissional não evolui, ele sai, ele busca outra empresa. Aqui eu não estou aprendendo, certo? A gente é muito mais tolerante ao risco, porque, de novo, tem o LinkedIn aí cheio de oportunidades cada vez mais. Então, tem um plano de talentos, né? Tem um plano de desenvolvimento de talentos para que esses SDRs tenham evolução e naturalmente queiram procurar outros papéis ou de liderança ou de inside sales ou de vendedores, né? De vendas de repente um pouco maiores, vendas enterprise, os tickets e as comissões normalmente são bem maiores. Então, se você tem esse plano de desenvolvimento, você pode não lutar contra e usar esses caras, esses bons SDRs para preencher vagas de vendedores, porque é difícil contratar um bom vendedor direto, né, para fazer o teu processo comercial e suprir na ponta. É mais fácil treinar um SDR que está começando do que um vendedor enterprise que vai pegar um deal grande, ele não sabe como a empresa funciona, não sabe como o teu software funciona, o teu serviço funciona. Então, tem um ambiente para eles se profissionalizarem e é natural que eles vão querer ou sair ou virar vendedores ou gestores de outros SDRs. Tem esse plano de carreira também definido para que a tua fábrica, a porta de entrada de talento seja lá em SDRs, porque é mais fácil treinar e esses caras tenham onde evoluir, beleza? Não acredito em você não dar espaço para esses caras evoluírem ou querer esperar que eles vão ficar 2, 3 anos como SDR, porque, né, de novo, a gente tem um prazo ali na profissão, e vendas existe, o vendedor tem burnout, quer sair, não para de evoluir. Então, tem essas oportunidades na mão para que, de novo, tu consiga contratar lá na ponta, em SDR, porque é mais fácil, e aí a coisa fica mais clara. Ajudei? Show, Diego. Perfeito, cara. Maravilha, Lucas. Obrigado, mestre. A gente ainda não tem ninguém. O microfone está aberto. Opa, temos o Gustavo. Gustavo, vou abrir o microfone para ti. Espera só um pouquinho. Fala, Diegão. Tudo bom, cara? Tudo bom, mestre? Estar aqui participando com vocês. É muito bacana toda essa discussão. E teve um ponto interessante aí que o Bira comentou, que é essa questão exatamente do inbound, do outbound. E a gente hoje está atuando aqui numa empresa que a gente está vivendo exatamente um momento desse, que o nosso inbound está chegando num limite, sendo que a gente tem, entre aspas aqui, uma mina, que eu chamo uma mina de ouro, que são vários MQLs, a gente produz muito conteúdo bacana, e a gente tem alguns MQLs, alguns que eu digo vários, né?
que ainda não levantaram a mão, de repente não foram educados no tempo correto. E a gente está montando uma estratégia de fazer uma abordagem com esses caras, porque a gente está perdendo uma certa atração, tanto na equipe de SDR quanto na equipe de venda. E aí eu queria ouvir de ti, cara, quais dicas tu daria pra gente fazer esse negócio aí, se tu acha isso saudável, né? Com o tempo você acha isso saudável? Qual a dica que tu daria pra gente em relação a isso? Gustavo, ótima pergunta, cara. Quando você tem um lead, um MQL, um lead qualificado que não levantou a mão, que baixou o material, etc., você tem uma baita oportunidade de receita, tá? A gente já falou com alguns mentores aqui e isso é fonte de... Se você não aborda, você está deixando dinheiro na mesa, tá? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma baixa expectativa. Esse cara é quase como se fosse um lead outbound. Ele conhece teu conteúdo, beleza? Ele talvez nem lembre que ele baixou ou que ele consumiu, etc. Porque se procurou algum assunto, pelo menos nas 3 primeiras páginas do Google, enfim, viu muitos fornecedores, talvez não lembre exatamente de você. Então, primeira coisa é ter a expectativa mais baixa. Não vai converter como levantada de mão, mas converte. Segundo ponto, tu tem que dimensionar a operação. A gente estava fazendo, inclusive, uma análise semelhante a essa na MeTime, tá? Quantos leads temos dentro do ICP que baixaram materiais e estão lá, entre aspas, adormecidos, sem um convite, né? Eles acompanham o newsletter semana a semana, mas não necessariamente levantam a mão. Quantos desses caras existem? Como é que eles estão? É fácil abordá-los? Qual a última conversão deles? Da maioria? Enfim, traça, dimensione, pensa. Cara, se eu tenho 1000 desses, quanto tempo vai levar para um SDR consumir essa galera? Ou quantos desses eu consigo gerar mês a mês para consumir essa demanda? Para ter um profissional só abordando esses leads. Terceiro ponto, expectativa, né? Volume. E terceiro ponto, é mais difícil, tu tem que ter na cabeça o seguinte, intenção de compra. Se um lead baixou uma planilha da MeTime de prospecção, tem alguma coisa errada na prospecção dele, percebe? Ele pode não ter levantado a mão, ele pode não ter falado em software, ele não quer um orçamento ainda. Mas se ele levantou a mão, se ele está falando, se ele está baixando um material sobre prospecção, tem alguma coisa errada na prospecção, entendeu? E aí você, como SDR ou como um vendedor que vai fazer a prospecção, não sei se é a tua operação especializada, você aborda o lead e diz, fulano, eu vi que você baixou a planilha de prospecção da MeTime, normalmente os leads têm problemas A, B e C. Se isso for um problema seu, algo relevante na tua empresa, adoraria conversar a respeito. A dica para abordar um lead que não levantou a mão, mas que baixou um material, está ali meio adormecido, é tirar a conversa do material que ele baixou e ir para a dor que ele provavelmente tem por ter baixado aquele material. Percebe? É tudo intenção de compra. Se o lead levantou a mão, intenção de compra é alta. Quero falar com a MeTime. Levantou a mão, intenção de compra alta. Baixei o material. Estou descobrindo o problema, intenção baixa, mas ela existe. E de repente, com os argumentos certos, com um contexto adequado, você consegue virar, tá? Então encare esse lead como outbound, vai ser difícil converter, puxe para dor, saiba quantos deles você consegue gerar por mês para justificar ou não a contratação extra, mas se tem SDR ocioso, complementa. Complementa porque pode ser benéfico, tá? E outra, tem perfil. Tá? Tem um vendedor na MeTime que adora abordar lead assim. Tem vendedor que prefere trabalhar com levantada de mão, com lead mais fácil. E às vezes, olha que louco, às vezes tu tem um cara que está tão acostumado a virar leads que baixaram materiais que tu dá uma levantada de mão para ele, que em tese é mais fácil, ele se perde. Então é comum de acontecer, a gente já viu em outras empresas o cara que está acostumado a virar lead que baixou material, penar para virar uma levantada de mão. E acontece, parece não lógico, mas acontece, tá? Então esses são meus 50 centavos aí, R$1 sobre como abordar um lead que não levantou a mão e como puxar a intenção de compra por trás do material. Tá, ficou claro? Pô, top demais, viu, Diego? E 50 centavos é muito pouco, cara. Você que falou é muito mais aí, viu? Obrigadão, viu? Obrigado também, Gustavo. Pessoal, tem alguma dúvida aqui que a gente possa fechar o episódio? Bastante gente ainda na sala. Se você não se sentir à vontade para colocar as dúvidas aqui, etc., pode chamar no LinkedIn, pode deixar um recadinho lá
que a gente responde, beleza? O João levantou a mão e a gente vai encerrar o podcast abrindo para que ele faça a pergunta. Vamos lá. Opa, tá me escutando, Diego? Tô te ouvindo bem, mestre, tá ao vivo. Show, valeu, Diego. Primeiramente, é um prazer estar aqui debatendo com vocês, escutando. Muitos insights valiosos. Escuto o Cash for Close desde 2018. Então é uma honra para mim estar aqui participando. Cara, a minha dúvida vai ser mais voltada para a gestão. E eu queria um insight seu de como você pode me ajudar nesse sentido. Eu acredito que outros gestores que talvez estejam aqui, mas de acompanhamento individual. Como é que você enxerga esse acompanhamento individual, esses coachings? Se hoje eu tenho uma equipe com 2 SDRs e um closer, então como você indicaria que eu fizesse essa gestão individual, esse acompanhamento? E quanto tempo com cada um? Eu às vezes ainda fico um pouco perdido. Se eu faço meia hora e meia hora às vezes parece pouco tempo, como é que eu divido isso em semanas com roleplays? Se o forecast deve ser semanal ou quinzenal? Voltado mais para esse acompanhamento individual, como é que você indicaria eu me planejar nesse sentido para chegar mais pronto para essas reuniões e não ficar apenas aquele bate-papo, uma reunião um pouco sem sentido? Entende? Então, queria que você me ajudasse com essa dúvida aí. Maravilha, João. Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Como ser um bom gestor comercial. Se tiver uma fórmula pronta, duvida dela. Deixa eu te dar algumas coisas aqui que vários... João, primeiro de tudo, tem ótimos gestores comerciais falando lá, tá? Karen, ex-RD, falou sobre como ser um bom gerente de vendas. Lá nos primórdios. Você tem mais recente, Gustavo Broilo, falou sobre produtividade na gestão de times comerciais. Você tem vários episódios de gestores muito inteligentes lá, dando dicas, tá? Vamos começar. Forecast. Cara, reunião de previsão de vendas, reunião de forecast. Depende muito do seu ciclo de vendas, da periodicidade. Você tem venda enterprise 6 em 6 meses, não dá para ficar fazendo forecast semanal, não faz sentido, tá? E aí você vai precisar, claro, de vendedores mais experientes, enfim, é outro jogo. Você tem 2 SDRs e um vendedor, se eu não me engano, né? Cara, como é que tu vai fazer a gestão desse? O que eu te indicaria? Roleplays. Na qualidade ou na característica que eles estão mais deficientes, exemplo, um não consegue abrir call, o outro tem vergonha de pedir para o fechamento e fechar as calls, o outro não consegue conectar a dor ao problema, à solução de vocês. Treino específico. O Mark Roberge sempre disse, se eu tivesse que te ensinar a jogar golfe, eu iria por uma dica por vez. Eu não te daria 100 dicas ou 10 dicas do que está errado com a sua tacada. Então, vai a uma característica por vez, não precisa ouvir todas as calls. Peça para que eles marquem uma call boa e uma call ruim deles dessa semana. E por quê? Isso põe responsabilidade nos 3. Ouça as calls ali em velocidade de 1.5, etc. Vai anotando para tu ter mais produtividade, né? Vai anotando. E nos roleplays, cara, tô sentindo que nas tuas calls tu não tá do último mês, tu não tá conseguindo fazer essa parte do processo comercial. Vamos treinar isso de novo. Enfim, faz roleplay e gasta o tempo que você conseguir com cada um deles, beleza? Tu vai definir a melhor forma de fazer de acordo com a tua agenda, não ter uma resposta pronta assim, 20% em coaching, 10% nisso, 30% revisando o pipeline, não tem muita regra definida, tá? Cada gestor vai fazer, e eu vi muitos fazerem de forma muito diferente e falar sobre isso no Cast for Closers, então garanta que você sim gasta tempo com eles. As reuniões de forecast são semanais, a maioria das vendas, especialmente a galera que vende ali de 30 dias. O forecast é semanal, se você às vezes deixar para quinzenal, você perde o mês, porque você tem 2 reuniões no mês. Então, dicas gerais, tá? Não vou conseguir entrar aqui, João, nos pormenores, né, da tua operação, não conheço a de perto, mas a dica final que eu deixaria é: ouve os gestores que passaram pelo Cast for Closers sobre produtividade, sobre gestão do tempo, sobre, enfim, lá tem muita dica prática e relevante para o teu negócio, beleza? Show de bola, Diego, valeu, valioso demais, obrigado. Maravilha, eu queria encerrar esse primeiro episódio agora
para que a gente faça, né, um embrulho aqui do que falamos sobre muitas coisas diferentes, o inbound, outbound, falamos sobre gestão, personalização de mensagem. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, as pessoas especialmente que eu estou vendo aqui, que entraram lá no comecinho. É um prazer ter vocês aqui nessa primeira edição. Teremos mais edições agora em abril. Ouçam no Spotify, recomendem aos amigos e deem feedbacks para nós do que vocês acharam, enfim, qualidade do áudio, etc., do tema, sugiram temas. A gente vai abrir enquetes no Instagram, no LinkedIn da MeTime, pode ser no meu pessoal também. Fiquem à vontade para dizer o que vocês acharam, os temas que vocês sentem falta, recomendar isso aqui para amigos. A gente volta muito provavelmente na terça-feira que vem para que a gente faça todas as edições e a newsletter saia na quinta-feira, beleza? Então, nosso próximo encontro é terça-feira que vem. A gente vai definir, inclusive, com vocês o horário mais adequado, né? Então, por favor, fiquem atentos às redes sociais, votem no que vocês preferirem de tema, de horário, enfim, e eu aguardo vocês. Muito obrigado pela honra de estar aqui fazendo esse primeiro Cast for Closers ao vivo no Clubhouse. A gente vai disponibilizar essa gravação na newsletter, então se você assina a newsletter da MeTime, você vai poder reouvir, na verdade, tudo que a gente disse aqui. Um abraço para vocês e até o próximo episódio.